Eu quero iniciar este vídeo falando as palavras de Cristo Jesus que, quando orientava os seus discípulos, Jesus mencionou: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Isso está escrito em Lucas, capítulo 21, versículo 25 a 27. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira. Você está no canal Apocalipse Now. Te peço que, se você não for inscrito, se inscreva no canal. Também te peço que deixe o seu like, deixe o seu joinha e acione as notificações para que o YouTube possa te notificá-lo quando postarmos uma nova mensagem. Porém, se o YouTube não te notificar, visite o nosso canal, pois sempre nós estaremos postando mensagens que edificam vidas. A mensagem que você vai ouvir tem como tema: que sinal haverá da tua vinda? Foi uma pergunta que os discípulos fizeram ao Senhor Jesus. Após a vinheta, fique com a mensagem. Esta mensagem ela será dividida em duas partes, parte 1 e parte 2, para que o vídeo não fique muito extenso. Os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja que foi uma pergunta no singular. No entanto, Jesus vai responder essa pergunta dos discípulos no plural, não falando do sinal, mas de sinais que evidenciariam a sua vinda. É isso que nós estaremos narrando neste vídeo. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Isso está escrito em Mateus capítulo 24 e versículo 3. Jesus disse, e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5. Veja que o mestre da Galileia, ele disse que muitos, não eram alguns, eram muitos que viriam dizendo que era ele, que viriam em seu nome dizendo: eu sou o Cristo. E por incrível que pareça, haveria de enganar muitas e muitas pessoas. Durante a história da humanidade, já surgiram muitos dizendo que é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Como, por exemplo, Sergei Torop, disse ele que é Jesus, o Filho de Deus, e adquiriu muitos adeptos, muitos seguidores. John Nicholson, também da mesma maneira, dizendo que ele é Jesus, o Filho de Deus. Mirza Ghulam Ahmad, ele também disse que ele é Jesus, o Filho de Deus. Veja que vai surgindo personagens dizendo que são Jesus Cristo. E Jesus alertou para o fim dos tempos, que no final dos tempos haveria de surgir muitos e muitos dizendo: eu sou o Cristo. Ayah Vaikunda. Nós estamos vendo que em várias partes do mundo estão surgindo muitas pessoas dizendo: eu sou Cristo, eu sou Jesus. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Gregory Petrovich Grabov, um russo, possivelmente um russo, que também surgiu dizendo que é Jesus, que é o Cristo. Haile Selassie também surgiu dizendo que ele é Jesus, que ele é o Cristo de Deus. David Koresh, outra pessoa, surgiu dizendo que é o Cristo. Han Sang-hong, também um coreano, dizendo que ele é Jesus, que ele é o Filho de Deus. Cyrus Ted, José Luiz de Jesus Miranda, também dizendo que ele é Jesus, que ele é o Filho de Deus. E aqui no Brasil, Álvaro Thaís, o Henri Cristo, também
por várias vezes, já foi em vários programas de televisão, dizendo que ele é Jesus, que ele é o Filho de Deus e que ele é o Salvador da humanidade. Então veja que todos esses personagens que nós estamos abordando aqui foi uma das falas que Jesus falou: muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esses personagens já enganaram a muitas e muitas e muitas pessoas. Isto é um cumprimento profético da fala de Cristo Jesus e do fim dos tempos. Contudo, não seria somente este o sinal que Cristo falou. Também haveria outros sinais que nós estaremos abordando neste vídeo. Veja que Jesus disse: ouvireis de guerra e rumores de guerra. Vejamos: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Isso está escrito em Mateus 24, versículos 6 e 8. Veja que Jesus disse que haveria de guerra e rumores de guerras, como nós estamos abordando e narrando neste vídeo. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, é um dos cumprimentos proféticos daquilo que Jesus falou lá no Monte das Oliveiras, quando orientava os seus discípulos acerca do fim dos tempos, acerca das últimas coisas. A Primeira Guerra Mundial teve a formação da Tríplice Entente e da Tríplice Aliança. A Tríplice Entente foi uma aliança formada pela Inglaterra, Rússia e França, a fim de resistir e contestar a Tríplice Aliança que já existia. A Tríplice Aliança foi um acordo econômico, político e militar entre Alemanha e Império Austro-Húngaro e Itália. Vejam que se formou esses dois blocos de países para entrarem em guerra, como surgiu a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. Vejamos o resultado desta Primeira Guerra Mundial. 10 milhões de combatentes mortos. Nas fileiras militares, a guerra deixou 10 milhões de mortos e 20 milhões de feridos. Cerca de um terço das riquezas acumuladas pela Inglaterra e pela França foram perdidas com a Primeira Guerra Mundial. O parque industrial europeu foi quase reduzido pela metade e o potencial agrícola sofreu uma queda de 30%. A Europa deixava de ser o grande símbolo de prosperidade capitalista, estando atolada em dívidas e observando a desvalorização de suas moedas. Foi a partir de então que os Estados Unidos alcançaram a condição de grande potência. Como nós estamos vendo, como está sendo narrado neste vídeo, a Primeira Guerra Mundial, que é um cumprimento profético daquilo que Jesus falou, deixou a Europa e, por que não dizermos, o mundo arrasado. Claro que a América do Norte ela vai se levantar após a Primeira Guerra Mundial como uma grande potência e possivelmente vai assumir a partir da Segunda Guerra Mundial o primeiro lugar no mundo como potência econômica, política e militar. Mas nós veremos um pouquinho mais à frente. O que nós estamos abordando é: a Europa foi arrasada, a Europa foi destruída por esta Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos, ele começa a surgir, ele começa a crescer e ele começa a ganhar terreno no cenário político e militar e econômico do mundo. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da humanidade, acontecendo de 1939 a 1945, em diferentes locais da Oceania, Ásia, África e Europa. Esse conflito foi travado entre aliados, formado por Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética.
Claro que esses países também terão os seus aliados, por isso que nós colocamos etc. E o bloco do eixo, formado pela Itália, a Alemanha e o Japão, com os seus aliados. E teve como consequência a morte de aproximadamente 55 milhões de pessoas e uma destruição material significativa. Veja que foi uma destruição horrenda. Muitas, milhões de pessoas perderam suas vidas devido à Segunda Guerra Mundial, que foi muito pior do que a Primeira Guerra Mundial. E surgiu da Segunda Guerra Mundial movimentos que já vinham se formando antes da Segunda Guerra Mundial entrar em evidência. Esses eventos foram o nazismo na Alemanha, liderado por Hitler, o fascismo na Itália, liderado por Mussolini, o stalinismo ou comunismo na URSS, na União Soviética, liderado principalmente por Stalin. Então vejam que da Segunda Guerra Mundial surgiram movimentos que já estavam engendrados antes da Segunda Guerra Mundial e que foram fundamentais na história, principalmente no continente europeu, esses movimentos, o nazismo, o fascismo e o stalinismo ou comunismo, como você queira entender. Isso é cumprimento profético daquilo que Jesus falou: haverá guerras, ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque será apenas o princípio de dores. Com a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o surgimento também de bombas nucleares que foram lançadas pela primeira vez na história. Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos utilizaram pela primeira vez na história da humanidade 2 bombas atômicas. Elas foram lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, causando o maior terror já visto pela humanidade. As cidades japonesas, elas foram devastadas pelo lançar dessas 2 bombas, pelo lançar do Little Boy, dessas 2 bombas que foram lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Vejamos como seria a explosão de uma bomba nuclear. Jesus disse também: e haverá fome em vários lugares. A fome, ela não tem face. Cerca de 820 milhões de pessoas em todo o mundo não tiveram acesso suficiente a alimentos em 2018, frente a 811 milhões no ano anterior, no terceiro ano consecutivo de aumento. O dado representa um imenso desafio para alcançar o objetivo do desenvolvimento sustentável, número 2. Que prevê fome zero até 2030. Meus amados, eu peço que você pense neste momento, que você raciocine, que você analise. O objetivo do desenvolvimento sustentável da ONU, da Organização Mundial de Saúde, junto com países, é acabar com a pobreza e com a fome até 2030. Pense um pouco, como isso será alcançado? Como será alcançado acabar com a fome, acabar com a pobreza até 2030? Pense você mesmo e responda para si como que a ONU, como que a ODS vai alcançar esses objetivos. Só você mesmo pode responder. A fome, ela tem alastrado pessoas não somente no continente africano. A fome, ela tem alastrado pessoas em todos os continentes do mundo, nas grandes metrópoles, nas grandes capitais. Ela tem alastrado pessoas, tem matado pessoas. A fome não tem face. A fome tem matado muitas e muitas pessoas. Jesus disse: haverá fome em vários lugares. Pode-se resolver o problema da fome? Pode até querer se resolver, mas com certeza isso nunca vai acontecer, a não ser quando Cristo Jesus colocar em ordem este mundo. A fome,
ela não tem face. As pessoas estão com necessidade de víveres, com necessidade de alimento, e diante do que nós estamos vivendo atualmente, desta pandemia, como todo mundo já está sabendo, como todo mundo sabe, a fome ela tem aumentado, ela tem se alastrado e ela tem destruído muitas e muitas vidas. Isto é cumprimento profético daquilo que Jesus falou: haverá fome em vários lugares. Veja que os discípulos perguntaram no singular: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? No entanto, Jesus respondeu no plural. Ele disse: muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E haverá guerras em vários lugares, e haverá fome em vários lugares. Isto é cumprimento profético daquilo que Jesus falou. Aguardem a continuação desta mensagem. Nós iremos continuar esta mensagem na parte 2. Na parte 2, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Parte 2, aguardem a continuação. Se você não for inscrito no canal, te peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like, que deixe o seu joinha e que deixe os seus comentários também e sugestões de vídeos para que seja abordado por este canal. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus.